Olá, a nossa aula de hoje vai tratar do surgimento da vida na Terra. Iremos falar das migrações dos primeiros agrupamentos humanos, falaremos também dos agrupamentos humanos mais remotos, falaremos de nomadismo e também das sociedades sedentárias. Inicialmente, para falarmos do surgimento da vida na Terra, é interessante trazermos à tona duas teorias que explicam o surgimento da vida. A primeira, a teoria criacionista, vem de criação, e a segunda, a teoria evolucionista, vem de evolução. Tudo o que se sabia e que se aceitava sobre o aparecimento do ser humano neste mundo, nesta Terra, provinha de mitos antigos, de lendas de diversas civilizações e também de livros religiosos como Gênesis, na Bíblia, que fala da criação. A teoria criacionista afirma que tudo que existe, o mundo, toda a matéria, todo o universo, tudo é obra da criação de um único Deus. Estou aqui sintetizando, para não entrar demais no assunto, até porque não é o foco da nossa aula. A teoria evolucionista, criada no século XIX, aparecida pela primeira vez no século XIX e defendida no livro A Origem das Espécies, escrita pelo cientista inglês Charles Darwin, vai falar que todos os seres são fruto de um longo processo evolutivo e que uma seleção natural é a grande reguladora deste processo. Por este processo, apenas as espécies mais adaptáveis, não necessariamente as mais fortes, mas as mais aptas, conseguem sobreviver e passar a sua hereditariedade adiante. Muito bem. Isso posto, falaremos agora sobre os primeiros hominídeos. Os antepassados dos seres humanos são chamados de hominídeos. Esses hominídeos foram seres que possuíam alguma característica humana, já demonstraram essas características através de estudos que foram feitos pela paleontologia. Já foram estudados que esses hominídeos demonstravam algumas características muito semelhantes aos dos seres humanos atuais. Há cerca de 2 milhões de anos, dentro da família dos hominídeos, vai surgir uma espécie que vai fazer uma grande diferença. É a espécie classificada como Homo. A evolução do gênero Homo é conhecida por meio de estudos de fósseis que foram encontrados pelos paleontólogos. Paleontologia é a disciplina ou a ciência, ou seja, é o ramo de estudo que se dedica a estudar fósseis, que são restos petrificados de ossos e também de instrumentos que eram utilizados pelos hominídeos, pelos seres humanos, nossos ancestrais, e também restos de ossos, carcaças de animais. Os fósseis mais antigos, é importante frisar, foram encontrados na África, o que levou os cientistas a afirmar cabalmente que a África é o berço da humanidade. Falaremos agora de um hominídeo chamado Australopithecus. O Australopithecus viveu há cerca de 3,5 milhões de anos. O Australopithecus caminhava com os dois pés, se alimentava basicamente de vegetais e tinha uma envergadura pequena, ele era pequeno. O esqueleto mais antigo de um Australopithecus encontrado foi o de uma mulher, ou seja, de um ser, de um Australopiteco do sexo feminino, e foi batizado pelos cientistas de Lucy. Lucy, não se esqueçam, foi o esqueleto mais antigo de um Australopithecus encontrado em uma caverna na África e recebeu o nome de Lucy. Homo habilis. Falaremos agora da espécie Homo, que, como eu disse, causou uma grande diferença para melhor na família dos hominídeos. O Homo habilis é considerado o primeiro representante do gênero Homo. Ele viveu há cerca de 2 milhões de anos na África. Foi chamado de habilidoso por ter construído os primeiros instrumentos de pedra e madeira que foram utilizados na prática da caça, incluindo assim a carne na sua alimentação. Então essa espécie de hominídeo já não se alimentava só de vegetais, se alimentava também da carne. E juntamente com os seus restos foram encontrados também restos de instrumentos por ele utilizados, como instrumentos feitos através de pedra que ele desgastava batendo uma na outra para fazer ponta, e também instrumentos de madeira.
Outra espécie muito importante é o Homo erectus. O Homo erectus é o descendente direto do Homo habilis, ou do homem habilidoso. Homo erectus, homem que anda ereto. Daí o seu nome. Ele aperfeiçoou os instrumentos de pedra com os quais caçava animais grandes. Foi o primeiro do gênero Homo a aprender a usar o fogo, conseguindo assim se adaptar às regiões frias da Europa e da Ásia. Ele migrou do continente africano para outros continentes. Isso num processo de milhares de anos. Não se deu da noite para o dia, nem foi um processo apenas de anos, mas de milhares de anos, centenas de milhares de anos. Então o Homo erectus é o descendente direto do Homo habilis, do homem habilidoso. Importante falar também do Homo erectus que ele foi o primeiro a aprender a manusear o fogo. O fogo gera do conhecimento dos hominídeos, porém eles não sabiam como fazer o fogo, como manusear o fogo. O fogo era encontrado por combustão espontânea em terras vulcânicas ou até mesmo quando um raio atingia um galho em uma floresta e incendiava. Então estes hominídeos utilizavam esse fogo para clarearem a noite, para se aquecerem, mas logicamente que quando chovia ou quando esse fogo apagava, eles não sabiam como fazer. E a espécie Homo erectus foi a primeira espécie a descobrir como manusear esse fogo, ou seja, como fazer o fogo a hora que bem entendesse. Não preciso dizer da importância desse aprendizado. O fogo servia para proteger na escuridão noturna, se proteger dos animais, servia para aquecer e também para cozinhar os alimentos. A partir do momento em que essa espécie aprendeu a cozinhar, a assar a carne que ele ingeria, que ele comia, ele passou a ter uma qualidade de vida melhor. Uma outra espécie muito importante que fez a diferença também é o chamado Homo sapiens neandertal. Muitos restos de esqueletos foram encontrados em cavernas, daí a expressão homem das cavernas. O Homo sapiens neandertal praticava a caça e a coleta em grupos de 20 a 30 pessoas. Ele fazia sepulturas cobertas de pedra e de terra para os seus mortos. Por isso se acredita que essa espécie tenha sido a primeira espécie a realizar cerimônias religiosas. Vem de longe. Falaremos agora, para concluir aqui esse primeiro momento, do Homo sapiens sapiens. O Homo sapiens sapiens é a espécie da qual todos nós, pessoas contemporâneas, fazemos parte. O Homo sapiens sapiens surgiu há cerca de 100 mil anos atrás. Ele surgiu na África também. E por meio de migrações, ele acabou ocupando todos os continentes da Terra. E até mesmo se adaptou a ambientes como muito frio, muito quente. Ele é altamente adaptável. O Homo sapiens desenvolveu a escrita, o Homo sapiens desenvolveu a capacidade de refletir sobre os seus atos, além de inúmeras outras habilidades. Então, os cientistas afirmam que todos nós, pessoas contemporâneas, somos descendentes do Homo sapiens sapiens, o homem que pensa. Vamos falar aqui da pré-história. A pré-história, primeiramente, ela tem o seu primeiro momento, dividida pelos historiadores, logicamente, como o período paleolítico ou idade da pedra lascada. Esse período da história da humanidade, que vai de cerca de 2 milhões de anos atrás até o desenvolvimento da atividade agrícola, nesse período, os seres humanos eram basicamente caçadores e coletores. Eles sobreviviam da pesca, sobreviviam da caça, da coleta de vegetais, de frutos, de raízes, e já utilizavam ferramentas de pedra, que eles aperfeiçoavam, desgastando, desbastando, batendo essa pedra, a pedra menor em uma pedra maior para fazer lascas, pontas, que eles tanto usavam para caçar como também para se defender e também para fabricarem, para lavrarem as suas ferramentas. Vamos falar dos caçadores-coletores e das sociedades nômades. Os grupos humanos do Paleolítico não tinham moradia fixa, eles eram nômades. É importante que vocês atentem para isso. Nômade é quem não tem um paradeiro fixo. Nômade é quem não tem uma residência fixa, é quem vaga de um local para outro. E basicamente, no Paleolítico, os grupos humanos eles não tinham residência fixa, uma morada fixa, um lugar de paragem fixo. Eles viviam mudando de um lugar para outro.
Quando os frutos e a caça escasseavam em um lugar, eles logicamente procuravam outro. Por isso foram chamados de nômades. No final do Paleolítico, quando os humanos começaram a dominar o fogo, a vida mudou muito. Os alimentos passaram a ser cozidos e assados, os humanos puderam sobreviver em regiões frias, puderam ter luz durante a noite e afugentar animais selvagens. Aqui nós terminamos a nossa primeira parte e partiremos logo logo para a segunda parte do nosso encontro. É rápido.